vamos ler a questão 109 do Caderno Cinza do Enem 2019. Dois amigos que se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, que é a bicicleta A, e a outra de passeio, que é a bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma, sob mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos volumes. Comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus de bicicletas, temos que... E aí temos relações da pressão tanto de A quanto de B e suas massas também. A primeira coisa a ser levada em consideração é a relação de pressão. Qual é a relação de pressão? Pressão é igual a força sobre área. E o outro conceito que deve ser levado em consideração para resolver essa questão é que o volume ele é igual a área da base vezes a altura. Tá bom? Quando a gente está falando de pneu de bicicleta ou pneu de carro, qualquer coisa desse tipo, a altura ela está relacionada à espessura desse pneu. Então a gente pode dizer aqui que a altura de um pneu é igual à sua espessura. Ok, então. Primeira relação que a gente então tem que pensar é das pressões. A questão diz que o pneu A, nessa parte aqui da questão, pneu da bicicleta A, deforma sob mesmos esforços muito menos que o pneu da bicicleta B. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? A gente pode pensar que a pressão, então, a pressão em A, então, é maior que a pressão em B, porque ela deforma menos. Uma outra forma de pensar nisso é levando em consideração que ela fala aqui nesse ponto da questão que a largura do pneu de A é menor que a largura do pneu de B. A largura, ela quer dizer a mesma coisa que a área dessa bicicleta, desse pneu. Então, quando pensamos nessa relação aqui, se a área vai diminuir, né? Se a área vai diminuir, então podemos pensar que a pressão vai aumentar. Então, isso corrobora a nossa primeira resposta, né? De que a pressão de A é maior que a pressão de B. E aí, pensando agora nas relações de massa. É dito, já aqui no final da pergunta, que a massa de A, a massa do pneu da bicicleta de A e da de B são diretamente proporcionais aos seus volumes. Então, vamos lá. Uma outra coisa que é dita
é que ambas as bicicletas têm as mesmas características. Então, pensando que elas têm as mesmas características, a gente pode pensar, então, que elas possuem a mesma espessura, né? Os pneus delas têm a mesma espessura. Então, se elas têm a mesma espessura, então elas têm também a mesma altura, né? Ok, então. E fala aqui que o pneu de A, no caso, ele tem uma largura menor que a largura de B. Então, a gente tem que pensar que a área da base de A ela é menor que a área da base de B. Então, pensando que elas vão ter a mesma espessura, mas a área da base de B vai ser maior, então a gente vê que o volume de B também vai ser maior. Então, vamos lá. Volume de A é menor que o volume de B. Então a gente chega à conclusão de que caso a massa, tanto de A quanto de B, é diretamente proporcional ao volume, então a gente vê que a massa de A ela também vai ser menor que a massa de B. Então, a gente chega a essas duas relações, de que a pressão de A ela é maior que a pressão de B e que a massa de A é menor que a massa de B. Então, a resposta é B, porque a pressão de A é maior que a pressão de B, mas a massa de A é menor que a massa de B. É isso. Tchau, tchau.